Boa noite, bem-vindos a mais um Hertz Desportivo. Da sua fundação aos dias de hoje são 105 anos em defesa dos interesses do desporto e da juventude, procurando dignificar a cidade que representa, também no plano cultural e social. A uma semana do início da fase preliminar de acesso à Primeira Divisão Nacional, convidados do Hertz Desportivo, a Sporting Clube de Tomar, 23 presenças no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Convidados Nuno Lopes, 48 anos, empresário natural de Estremoz, treinador da equipa sénior. É o treinador da história do Sporting Clube de Tomar com mais épocas. Tem 2 subidas à Primeira Divisão Nacional. No seu currículo destaca-se a conquista da Taça Séries pelo Sporting, ao vencer o Reus no desempate por grandes penalidades. Ganhou também a Supertaça António Livremente ao Benfica. O outro convidado é Ricardo Cardoso, 46 anos, professor natural de Tomar, já fez quase tudo no clube, é o atual diretor desportivo da equipa sénior e, portanto, boa noite a ambos e muito obrigado pelo convite e estarem aqui presentes em estúdio. Começamos justamente com o Ricardo Cardoso, com um assunto atual. Este fim de semana o Tomar recebeu a primeira reunião pós-Covid da Associação Nacional de Clubes com patinagem. De resto, uma reunião em que fazem parte 45 clubes. E, Ricardo, conclusões desta reunião. Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite e agradecer mais uma vez à Hertz por este convite e, obviamente, estamos aqui com todo o gosto para falarmos de desporto e, em particular, do hóquei patins. Coube desta vez ao Sporting Tomar trazer os diferentes associados da Associação Nacional de Clubes a Tomar, porque o Sporting Tomar, para além de sócio, obviamente, tem sempre muito gosto em trazer estes eventos, porque Tomar geograficamente está numa zona centro e permite facilmente a acessibilidade a outros clubes. O Sporting Tomar tem responsabilidades acrescidas, porque é o secretário da Assembleia Geral e é também o vice-presidente da direção. Sim, correto. Portanto, uma agenda em que as preocupações atuais foram faladas pelos presentes. Portanto, há uma grande preocupação com a formação, com a formação, porque a formação sustenta grande parte dos clubes portugueses. Há outros pontos também que foram falados. A reunião em si decorreu sem problemas, mas as preocupações financeiras foram faladas, as preocupações dos quadros competitivos, portanto, vários assuntos foram falados e vamos ver se a Associação Nacional ganha força, ganha sócios para que possa ter o peso que deve ter junto da Federação. Falta esse peso desta associação no hóquei patins português? Sim, é uma associação que tem peso, tem, se não me engano, 35% dos votos, portanto, mas só com 45 clubes filiados, como penso que disse, é muito pouco para aquilo que é a nossa realidade. Portanto, há que construir para que possam chegar vozes à Federação e todos juntos levarmos o hóquei a bom porto e, obviamente, outras disciplinas da patinagem. Mas esta associação, a sua missão, tem mais a ver com a patinagem artística? Não, tem a ver com... até o que se fala mais é de hóquei. A patinagem tem pouca expressão, mas espero que também, nesse sentido, clubes filiados da patinagem possam-se também juntar à causa, porque a Federação é muito mais do que o hóquei patins. Muito bem. Ficamos então com esses pormenores do que aconteceu este fim de semana. Avançamos para este Hertz Desportivo. Nuno Lopes também. Boa noite, muito obrigado pela tua presença. Nuno Lopes, qual foi a razão de teres voltado a Tomar depois de teres sido o treinador com mais épocas na equipa sénior? Boa noite. Primeiro que tudo, cumprimentar quem nos está a ouvir e cumprimentar a Rádio Hertz e agradecer sempre ao serviço, aquilo que têm feito ao serviço, neste caso do clube, e a forma como nos têm tratado, e nós temos que estar aqui e dar o nosso contributo. O que me trouxe, acima de tudo, foi o ter-me sentido bem aqui e o acreditar num projeto que, no fundo, que eu ia acompanhando à distância, e saber que saí daqui com um trabalho que não foi finalizado. Eu sei que tive aqui muito tempo,
mas quando saí daqui numa altura, e está aqui a pessoa ao meu lado que soube em primeira mão, saí daqui para realizar um sonho de uma vida, mas deixava aqui, naquela altura, deixava aqui alguma coisa, deixava aqui alguém que me queria muito e queria que eu continuasse. E que nós tivemos que interromper por minha causa. De resto, tu és um treinador completamente verde, treinaste sempre os Sportings, à exceção do Alcobacense. Também treinaste o Alcobacense, mas esta proposta de ir para o Sporting Clube Portugal seria recusável, não há dúvida. Não, eu nunca escondi. No Sporting, inicialmente até te correu bem, mas no final parece-me que houve alguma mágoa. O que é que aconteceu? Não, quer dizer, vamos lá ver, houve muita coisa, de facto, e continua a haver. Portanto, o Sporting é um clube enorme, não é? E eu sabia que, e sei que a vida de treinador e a vida ou ganhas nos clubes grandes e as coisas de facto acontecem, ou logicamente depois é mais complicado de suportares isto, e eu não conseguia estar no Sporting 8 anos, como tive neste caso em Tomar. 8 épocas, neste caso, a treinar a equipa sénior. Eu sabia, quando sabia disso, e sabia que apanhei o Sporting num período de grande revolução, de grandes mudanças, a chegada de um conselho diretivo, e que então, se os resultados eram importantes, ainda por cima, à data o presidente era o presidente Bruno Carvalho, se era importante, então, ganhar, então aquilo com o Bruno Carvalho ainda tinha um afinco maior. Depois, mas com o dinheiro que se gastou nesses anos no Sporting, no Hockey em Patins, ganhou-se muito pouco. Não, neste caso, eu acho que não. Atenção, neste caso, no Sporting, ganhou-se muito para aquilo que se tinha. Portanto, nós ganharmos, portanto, o orçamento de Sporting na altura, nos meus anos, não tem nada a ver com o orçamento de agora, nem tem a ver com a minha saída da equipa sénior. Portanto, era um orçamento nada, mas ao pé do orçamento de Sporting de Mar era muito maior. Agora, num orçamento daqueles, uma taça europeia e uma supertaça, atenção que o Sporting tem duas supertaças em 108, 9 anos de história, ou 12, não sei, não posso precisar. Mas o Sporting tem 2 supertaças de hóquei patins, uma foi ganha neste caso 2014, 2015. A Taça Sérgio é uma coisa igual, né? Mas também o Sporting só tem 2. Portanto, mas acho que foi, portanto, acima de tudo foi o boom do hóquei de Sporting ali na altura que vinha do zero. E eu apanhei essa fase, e tudo em construção, camadas jovens em construção, mudanças de pavilhão, o início do pavilhão, tudo. A profissionalização, o deixar de treinar às 10 da noite, portanto, isto é uma história muito complicada. Nuno Lopes, nessa construção que foi completamente diferente, ou seja, para melhor, depois parece que de um ano para o outro terminou tudo. O que é que aconteceu? Não, depois, vamos lá ver, eu depois sabia que eu tive uma reunião na altura com o presidente, e sabia perfeitamente o que é que ia acontecer nesse ano, e foi-me colocada a possibilidade de desempenhar outras funções, e funções essas de continuidade, e de alicerçar um bocadinho as camadas jovens do clube, e fazendo um paralelo com a equipa sénior e as camadas jovens. É um projeto de futuro, e que eu me revia e que me revejo ainda hoje, né? Não neste Sporting de hoje, mas revejo-me num Sporting assente na formação, não precisamos de jogadores, tantos jogadores estrangeiros, uma coisa ADN Sporting em todas as modalidades. Portanto, eu defendia isso na altura e tinha a possibilidade de começar a fazer isso. Sim, mas isso depois uma coisa é ter... Uma coisa é começar, outra coisa é concretizar. Uma coisa é começar, outra coisa é deixarem fazer alguma coisa, que é uma coisa completamente diferente. Não, claro que não. E eu ao fim de algum tempo percebi isso perfeitamente, e aliás está no que está agora. Portanto, acho que está à vista de toda a gente, portanto não vale a pena eu estar a dizer. As camadas jovens é uma coisa completamente inexistente, um pavilhão a 40 km de casa, portanto são tantas coisas. E eu passei por várias fases e tinha uma coisa na minha cabeça importante, que era, ainda hoje eu defendo e tenho, e felizmente consigo dizer isto com algum orgulho, que é, eu entendo que
ser do Sporting é ser, neste caso, ou perceber o que é a raiz do clube e aceitar cargos menores. É isto que marca a grande, neste caso, que me marcava a mim. E eu fiz isso acreditando que era verdade e queria ser verdade uma coisa que era, não aparecia a política, não apareciam os interesses, não apareciam as agendas próprias. Uma carrada de palavras que eu aprendi naquele processo e pronto, e depois cheguei à conclusão que não era possível e depois com esse processo, terminei. Com esse processo, achas que quem dirige, quem manda, quem decide aprendeu alguma coisa? Não, absolutamente nada. Não. Portanto, vive-se o dia-a-dia, vive-se as equipas séniores, vive-se os títulos das equipas séniores e depois contam-se histórias. Mas atenção, eu penso que o mundo está um bocadinho assim. Portanto, nós hoje vimos, né, a comunicação como está. Portanto, as pessoas hoje dizem o bem, portanto, comunicam através do Facebook com contas pessoais e vão só dizendo e reportando aquilo que lhes interessa. Portanto, nunca contam a verdade, ou dificilmente contam a verdade. Portanto, isto passa-se todos os dias. Portanto, a gente, por exemplo, nós fizemos, imagina, numa semana fazem-se 2 jogos, conta-se o resultado do jogo que se ganhou, o jogo que se perdeu ou empatou, já não se publica. Portanto, as comunicações dos clubes e nos clubes grandes isto funciona assim e passam a ideia e a imagem que é de facto a forma correta de o fazer. Eu, completamente contrário, não acredito nisso, não defendo isso, defendo a verdade, o cara a cara, a frontalidade, a forma de estar na vida, acho que deve ser esta. E a vida hoje, infelizmente, assistimos todos os dias a coisas completamente contrárias. Portanto, cabe-me a mim não dar o exemplo, mas cabe-me a mim, enquanto ser humano, levar as coisas para o lado que eu entendo que é a verdade acima de tudo. Ricardo, foram estas características que o Nuno Lopes acabou de falar que te moveram para novamente, foste tu o mentor, digamos assim, claro, em colaboração com o restante direção, para que o Nuno Lopes regressasse ao Sporting de Tomar? Bem, nós nessa altura tivemos que tomar decisões em 24 horas e agilizar a mesma decisão, porque estávamos em competição e achámos na altura que tínhamos que fazer alguma coisa e que fazer alguma coisa tinha que passar por mudar o treinador. Dentro aqui da nossa zona geográfica pensámos que era a pessoa certa e que íamos encontrar uma pessoa dedicada, com capacidades e que certamente as aprendizagens que tinha tido no Sporting por causa da dimensão do Sporting, e eu durante este tempo todo nunca perdi o rastro ao Lopes, fomos sempre conversando, porque também fizemos uma amizade há alguns anos, não é? E achei que se o convidasse na situação atual que ele não ia negar, porque sabia também que havia um sentimento dele que passava por Tomar e que gostaria de voltar a tomar. E em 24 horas concretizamos as coisas para bem do Sporting Tomar, e hoje cá estamos a meio de uma época que não acabou o ano passado. Achas só que nesse processo a situação do Jorge Godinho foi um pouco injustiçada, no sentido em que ele acabou por novamente não vingar em termos desportivos no clube da sua cidade e da sua terra? Obviamente que eu tenho pena que o Jorge Godinho não tenha triunfado, não é? Ele ou qualquer treinador e uma pessoa formada no Sporting Tomar e com tantos anos de clube, obviamente, mas na altura achámos que era a decisão certa, que as coisas já não tínhamos condições para chegar àquilo que ambicionávamos na altura, que era ficar na primeira divisão, e até acabamos por não conseguir concretizar, mas pronto, a vida é mesmo assim, e a vida de treinador é mesmo assim. Ricardo, tu já fizeste quase tudo no Sporting Tomar, só não jogaste hóquei, mas para quem não sabe, foste campeão de badminton. A questão é, nestes últimos anos tens sido sempre a alma da equipa sénior como diretor desportivo e também noutras funções. Nesta época que passou e que terminou, por exemplo, o caso que mais saltou aí à vista foi o caso do Diogo Alves e João Sardo. Ficou completamente encerrada essa situação? Sim, resolvemos da melhor maneira para o clube, e penso que também da melhor maneira para os dois atletas. Portanto,
ficou resolvido, o clube segue a sua vida e os atletas seguiram a sua e tudo, não há aqui rancores nenhuns. Depois, esta temporada terminou abruptamente com esta situação que vivemos todos. Tem sido bastante difícil. Como é que podes explicar aos ouvintes e a quem nos segue também na internet, como é que tens conseguido tu, e não só, convém dizer também que o presidente Ivo Santos foi convidado e delegou justamente no diretor desportivo, como é que vocês têm gerido esta situação da pandemia? Bem, obviamente é uma situação que não é fácil a todos os níveis, não é? Mas daquele que me compete a mim, desportivamente, sentíamos que tínhamos a primeira divisão na mão, não é? Não penso que ninguém de boa fé possa dizer que o Tomar não tivesse na primeira divisão. Faltavam 7 jornadas, com 8 pontos de avanço, com os pontos que se tinha perdido até ali. Penso que estava praticamente assegurado, era uma questão de mais 1 ou 2 jornadas. E obviamente estamos aqui 6 meses depois. O sentimento, ainda que ultrapassado plenamente nesta altura, foi um sentimento de injustiça, não é? Mas aquilo que tivemos que pensar rápido foi como é que vamos concretizar o objetivo, e aí o clube tudo fez para começar a pôr os atletas a trabalhar, as estruturas, a estrutura técnica, a dedicação que os atletas têm tido desde muito cedo, e acho que até aqui fizemos o que nos competia, o nosso trabalho, e esperemos que esse trabalho dê os frutos tantos desejamos. A tua opinião era que não devia haver liguilha, que o Sporting de Tomar estava por mérito próprio na primeira divisão? A minha opinião é que a forma mais fácil e mais direta era alargar a primeira divisão a 16 equipas, onde o Tomar tinha que estar, certamente. Nuno Lopes, andaram a dar música ao Sporting de Tomar neste tempo todo e o maestro foi Luís Xénica? Claro que isso foi tirado de facto de uma entrevista que dei e que assumo como é lógico. Foi uma expressão, dizer que é o presidente, neste caso o Luís Xénica, quer dizer, se calhar é um fardo pesado demais, mas que eu não retiro absolutamente nada daquilo que disse e continuo a não retirar. Agora, com certeza haverá razões que eu nunca vou debater, mas que tenho o direito à minha opinião, e continuo a tê-la, e não tenho problema nenhum em dar e em debatê-la. Agora, continuo a dizer que não fomos muito ouvidos aqui neste processo. Acho que as decisões foram todas tomadas completamente por quem de direito, neste caso, mas não, os clubes depois foram ouvidos, e, acima de tudo o que interessa, os clubes de primeira divisão. Mas depois o que passa cá para fora não é isso. Há comunicados, há reuniões, há situações que depois claro, vem a e, música, não é? E vem tal música. Ou seja, não há nada disso, os clubes nem sequer têm direito à sua opinião? Os clubes, depois há muitos posicionamentos aqui no meio disto, há muitas conversas paralelas, há muitas coisas que se dizem, há muitas coisas que se inventam, atenção. A gente depois nunca sabe bem qual que é a verdade, e depois isto é assim, quando não se comunica de forma direta e eficaz, portanto a especulação é sempre muito maior, e é essencialmente o que se passa. Portanto, a gente, por exemplo, ninguém sabe, não, toda a gente sabe que vai haver uma liguilha a partir de sábado, e pronto, e se me perguntarem a mim se os clubes com os mesmos pontos, a que horas é que é os jogos, se os jogos são todos à mesma hora, perguntas que eu até ao dia de hoje pensava que iam ser respondidas e que já não vai acontecer isso, portanto estamos entregues a nós e vamos competir. Coisas claras e objetivas. Não, porque isso depois compromete. E depois também há aqui uma coisa que é importante a gente focar, que é a Federação está num período de eleitoral. Já lá vamos. Isso também é uma coisa importante. E depois lá está, ninguém se quer comprometer com nada. E atenção que aqui há uma coisa que é, houve uma posição conjunta das federações desde o primeiro dia do Covid. Até ao dia de hoje, as federações, neste caso das modalidades futsal, handball, voleibol, hóquei patins e basquete, continuam a falar a uma só voz. Não sei até quando é que isto vai continuar, mas eles continuam a falar a uma só voz, sendo que depois há aqui umas diferenças entre umas e outras. Umas subiram, outras alargaram, outras não alargaram, cada um tem a sua coisa. E eu aqui não discuto isso já, porque não concordando, acho que devia haver critérios. E o critério aqui foi, atenção, que a verdade,
ou ao dia de hoje, é os campeonatos terminaram, não houve subidas nem descidas e agora criaram uma prova para que isto acontecesse. A verdade é esta, não é? Mas essa prova, achas que foi criada com uma decisão unânime da parte de quem dirige, neste caso, a Federação Portuguesa de Patinagem? Os clubes não foram ouvidos? Até que ponto é que há aqui outras influências? Ou seja, o hóquei em patins é das modalidades talvez que mais cresceu em Portugal, claro, e que é considerado até por muitos o melhor campeonato do mundo. E, portanto, não se percebe porque é que só as equipas grandes também têm alguma voz nisto, não é? Não concordas com esta... Concordo e sei que é assim. Devia haver menos handicap em relação, por exemplo, aos ditos mais pequenos. Claro, e os grandes precisam dos pequenos para competir, mas depois isto tenta-se alinhar tudo. Portanto, eu como defendo que, ainda hoje, eu acho... Aliás, o que é que aconteceu no país? Nós olharmos ao país, portanto, o que é que, bem ou mal, eu não interessa a história política, mas o governo... Não é? O Estado, vamos falar assim, o Estado foi apoiar as grandes dificuldades que há, empresas particulares, portanto, quer dizer, os bancos, portanto, houve um apoio claro, um paradigma completamente diferente na nossa vida. O que é que alterou no hóquei patins? Rigorosamente nada. Não, aí temos que falar das competições. Ou seja, o campeonato da primeira divisão vai ter alargamento e vai haver play-off. Há uma grande novidade esta temporada. Pois, além da liguilha. E isso protege quem? Não sei. Os pequenos não. Portanto, aliás, isto toda a gente sabe. Eu, por exemplo, enquanto treinador de clube grande, neste caso dos 4, vamos considerar grandes, não é mas é as equipas que teoricamente vão disputar os primeiros lugares. E aqui, claramente, Porto, Benfica, Sporting e Oliveirense. Treinador... O hóquei não é só isto. Poderá até considerarmos 2 outsiders, Oliveirense e Barcelos, às vezes, digamos. Mas o Barcelos não entra numa luta de título. Mas pronto, considerando estes 4, garantidamente que interessa um play-off. Porquê? Porque vão chegar ao fim, vão, neste caso, tentar vender a imagem, que eu acho muito complicado e muito difícil, mas pronto, isso é outra conversa. Para os clubes pequenos, isto não faz sentido absolutamente nenhum. Ainda para mais quando o campeonato vai terminar em maio. Ainda por cima, porque eu pensava que, por exemplo, para os clubes que terminavam, tirando os 8 primeiros, os outros, eu pensava que ainda havia uma prova suplementar para que... Não, portanto, os clubes estão sujeitos a terminar, imagine, em abril, e a retomar o campeonato em outubro do próximo ano. Portanto, abril... Se não faz sentido, porquê é que acontece? Acontece... porque há uma coisa que se chama decidir. E há uma coisa que se chama, que não é se chama, tem que decidir, e quem toma as decisões manda. E foi decidir assim, e por isso é que eu digo, o que é que os outros clubes e o que é que os clubes são vistos no meio disto? Absolutamente nada. Reuniões, matéria, leis, não sei quanto, quer dizer... É aquilo que infelizmente é aquilo que temos. Na minha opinião, agora as pessoas são incompetentes. Não vou classificar as pessoas dessa forma, porque há muita coisa aqui que me passa também ao lado, e quem sou eu para julgar os outros. Mas que eu não entendo e não percebo como é que as coisas são decididas destas formas, não faço ideia. E depois também sei, porque os clubes depois também têm alguma coisa nisto, que é... andamos sempre à procura da nossa agenda e daquilo que nos interessa a nós, e isto foi o que aconteceu, porque eu assisti, fui contactado por vários clubes, vários treinadores, vários diretores, na tentativa de tomar posições conjuntas, só que depois as posições conjuntas acabam por não dar em nada, porque vai chocar os interesses de uns e de outros, e isto aqui tem que se abdicar de algumas coisas, e os clubes não estão para isso, porque assim que começa a tocar a eles, os clubes não querem participar nesse tipo de coisas, infelizmente é assim. Ricardo, temos tido o Sporting Tomar, pelo menos nas últimas temporadas, com a fasquia muito mais elevada. Como é que tu e a equipa têm conseguido elevar cada vez mais essa fasquia? Bem, nos últimos anos o clube tem feito um esforço grande e obviamente
temos contado com parceiros para que isso possa ser possível, no sentido de prosseguir em frente, porque nos queremos afirmar no leque da primeira divisão e das melhores equipas do país. E nesta altura particular, parece-nos a nós que é fundamental entrarmos dentro desse grupo de elite. Para isso realmente é preciso muito trabalho. Não esquecer que vivemos numa zona geográfica que os apoios são escassos. Muito trabalho e muito dinheiro. É preciso algum dinheiro, e tem-se conseguido levar o barco a bom porto, mas é preciso muito trabalho, e esse o trabalho tem sido feito, e acaba realmente naqueles que são os intérpretes dentro do campo, que têm sido realmente inexcedíveis no trabalho diário que fazem. E o Sporting Tomar tem 23 presenças no Campeonato Nacional da Primeira Divisão, tem tido um trabalho, como tu acabas de dizer, sempre a crescer. Achas que tem sido também para outros um alvo a bater? Há sempre rivalidades em qualquer desporto, mas não sinto e não vejo as coisas assim. Nada me diz que isso seja assim. Portanto, o que o Sporting Tomar quer é dar continuidade a 2, 3 épocas que teve, chegar novamente à primeira divisão, ganhar estatuto no seio, e respeito no seio do Hóquei Patins, e temos trabalhado em vários níveis para que isso possa acontecer, e certamente estou convicto que daqui a 3 semanas estaremos lá outra vez. É possível haver aquela fusão entre os líderes, neste caso do Hóquei Patins, do Ribatejo e de Leiria? Achas que isso vai para a frente? Ou seja, a Associação de Patinagem do Ribatejo fazer uma fusão com a Associação de Patinagem de Leiria, e justamente aquilo que o Nuno Lopes há bocado disse, a tentativa de haver aqui um conjunto de interesses mais forte? Estrategicamente não vejo nada de errado nisso, mas não me parece que as coisas vão por esse caminho. É verdade que a modalidade está centrada em 3 polos, Lisboa, Porto e Minho, e as diferentes associações da zona centro. Coimbra encostou-se um bocadinho ali à boleia de Aveiro, se calhar em uma determinada altura podia ter sido puxada para Ribatejo e Leiria, mas não me parece que o caminho nos próximos anos seja por aí, mas dá que pensar ao hóquei da Zona Centro. Até porque vamos ter eleições na Associação de Patinagem do Ribatejo, não sei se haverá 2 listas, uma pelo menos é certa, as eleições serão a 25 de setembro, e qual é a tua perspectiva sobre isso? Do que vou sabendo até aqui é que vão aparecer 2 listas. Não me lembro de aparecer 2 listas para uma associação. Isso é bom ou é bom? É bom, e mais que houvessem. Agora, se isso vai mudar alguma coisa em tempo daquilo que é o trabalho das associações, vamos ver. O tempo dirá. Nuno Lopes, já tivemos também aqui no Hertz Desportivo nesta versão Covid, digamos assim, entre junho e setembro, até começarem novamente as competições, a secção juvenil do Sporting Tomar, com o Paulo Beirante e com o Pedro Nobre, e justamente esta questão da fusão colocou-se. Qual é a sua opinião? Eu ainda defendo mais radical. Isto porque parece que Lisboa basicamente não quer as equipas, neste caso do Sporting Tomar, a competir com eles. Isto é verdade. Aquilo que acontece é que os clubes de Lisboa manifestaram à associação que vir a Tomar sai um bocadinho fora de mão e que os clubes têm que gastar muito dinheiro. E eu acrescento assim, claro, e quando o Tomar ganha aos clubes de Lisboa e fica em primeiro ou em segundo, ainda mais complicado é para aqueles clubes. E quem diz o Tomar diz o Turquel. E isto tem sido, ao longo dos últimos 10 anos, tem sido... Mas depois é as tais conversas, quando nós ouvimos o presidente da Associação de Lisboa, porque eu conheço, né, e já falei com ele ao telefone várias vezes, até conheci-o no Sporting, e quando ele, por exemplo, nos diz que o Sporting Tomar é um membro da Associação de Lisboa e que tem que ter um tratamento também especial porque acrescenta uma mais-valia,
Nós vamos acreditar que as pessoas estão a falar a verdade. Lá está. Quando as pessoas dizem isto, e a gente vê que as práticas são outras, eu pergunto se vale a pena acreditar nas pessoas ou se andamos aqui todos a dar música uns aos outros. E neste caso, é o que acontece um pouco, que nós agora vimos, o que nos interessa a nós é pagar. Pronto, eu como, atenção, e está aqui um particular, que é o Beirante. Eu lembro-me de outrora, o Paulo Beirante era um daqueles que também defendia este alargamento para Lisboa. Eu na altura já tinha as minhas dúvidas, porque também fui, enquanto camada jovem, fui vítima um pouco desta situação, porque os clubes de Lisboa não queriam, por isso simplesmente, queriam fazer um campeonato ali entre eles, ali na linha e pouco mais, e nós tínhamos uma déficit de competitividade. E qual é a solução então para isso, Nuno Lopes? A minha solução é uma grande associação a centro, liderada por clubes, por exemplo, como a Oliveirense. A Oliveirense, e agora estou a ser um bocadinho contundente, que é a Oliveirense, enquanto andar agregado ao Porto, não vai ganhar nada. No dia que se desagregarem, eu estou a falar isto que eu tive a oportunidade de dizer isso ao Sr. António Valente, que é um dos líderes carismáticos da Oliveirense, portanto, e acho que a Oliveirense era um dos clubes, nomeadamente com Tomar, Turquel, Académica de Coimbra, tem algum peso a Académica, clubes, o Aveiro, Oliveirense, Sanjoanense, Cambra. Não estamos a falar de poucos clubes, estamos a falar de muitos clubes, com alguma expressão na primeira e na segunda divisão, que eu acho que dizer que até Torres Vedras, eu aceito. De Torres Vedras a Aveiro, uma grande associação. E essa associação tem perfeitamente competitividade e pode dividir, neste caso, pode dividir para reinar até. Porque garantidamente que Lisboa ia perder e o Porto ia perder. Ia-se juntar tudo a centro. E nós a centro não era para dominarmos os outros, era para estarmos mais em igualdade. Essa ideia Nuno Lopes ainda não tinha ouvido. Claro. Parece-me interessante. Em relação à Associação de Patinagem de Ribatejo, vamos ter eleições, o que é que tem que mudar? Bom, eu aqui na Associação, acima de tudo, a fusão com Leiria para mim era fundamental, até porque cada vez mais isto faz sentido. Agora, logicamente que não deve fazer sentido a alguém, ou porque é que isto não é assim, não faço ideia. Eu até fundia mais, por exemplo, eu acho que o hóquei e a patinagem deviam estar muito mais próximos e não estão. É uma coisa que não me entra na cabeça, a patinagem não estar ligada ao hóquei, a iniciação à patinagem não estar completamente conjugada. Também é mais uma batalha a desenvolver. Para já temos que ganhar internamente e não é fácil, não é? Quanto mais, maior é o nível, neste caso, de mais clubes. Agora, acho que o Ribatejo, vamos esperar que o Almeirim e Tomara fiquem na primeira divisão. Aí o Ribatejo também ganha a sua força, portanto isto também acaba por ser assim. Mas acho que, imagina, Marinhense, Turquel, Almeirim e Tomar, já tínhamos a falar de 4 em 14 clubes, 4 é muita fruta, não é? Por isso, a Associação de Leiria com a Associação do Ribatejo, acho que fazia todo o sentido. Cada vez mais faz sentido isto acontecer. Portanto, vamos acreditar que as pessoas vão ouvindo e conseguem unir esforços. Eu sou a favor de fusões, eu sou a favor de clubes, por exemplo, Sporting Tomar. Eu defendo um clube só. Eu sei que existe a União de Tomar e existem vários clubes, mas eu gostava, por exemplo, imagina um clube em Tomar, eu sei que isto é um bocadinho utópico. Faça tudo. O clube de Tomar. Portanto, no fundo, era uma cidade a viver um clube. Eu acho que isto, para mim, e ter as modalidades todas. A gente, por exemplo, vê o caso, a Académica de Coimbra é um clube. Mas Nuno Lopes, aí permite que lhe diga sim, senhor, que em Tomar até é capaz de ser um caso que temos aqui também vindo a falar. Porque temos vários clubes a praticar a mesma modalidade. Claro, pronto. E isso aí tem que haver outros critérios, lógico. E quem tem o dinheiro também, ou quem aposta também, se calhar tem que pensar as coisas de outra maneira. Agora, eu digo assim, e um clube
e os vários clubes a formarem para esse clube. Se calhar ficávamos todos mais fortes. O problema é as quintas. Com outra agravante, às vezes no próprio clube cada um está para o seu lado. Eu sei, o problema está aí. Agora, lá está, por isso cabe a quem tem o dinheiro também conseguir. Agora, eu sei que estou a falar eu vivo numa cidade, neste caso, que é a Marinha Grande, que vive o mesmo problema e eu defendo o mesmo. Agora, o homem vive de sonhos, não é? E eu sou um daqueles que acredito, por exemplo, que a união faz a força e que somos mais fortes juntos. Agora, logicamente, imagina Tomar atenção que Tomar é um grande exemplo, porque eu acho que os clubes até se dão bem. Pelo menos a imagem que eu tenho, a ideia que tenho, é que os presidentes, a forma de estar das pessoas, acho que é convergente. Agora, imagina as pessoas de Tomar a viverem um cenário de irem ver futebol, hóquei patins, basquetebol, futsal e tudo o mesmo clube, como há terras, neste caso, e cidades que têm, e eu acho que isso é uma coisa de união, e é uma coisa, aquele bairrismo, aquela... Agora dizem-me assim, isto é um bocadinho utópico. Acredito que seja utópico, mas são ideias. Mais uma ideia boa do Nuno Lopes. Ricardo, tu que és tomarense, podes falar nisto como ninguém, mas, por exemplo, no caso do Sporting Tomar, que sua força é o hóquei em patins, tem outras modalidades. Que apoio é que vocês têm dado às outras modalidades? Temos apoiado e acarinhado como até aqui, portanto... Pegando até na conversa que estavas a ter com o Lopes, o Sporting Tomar sempre foi um clube altamente eclético, não é? E teve futebol vários anos e rivalizou com a União Tomar. Obviamente que os clubes não conseguiram em determinados momentos ter outra dimensão, portanto, pela zona onde estão, e foram perdendo modalidades, não acompanharam o boom, não é? O Tomar já teve há 30 anos muito mais modalidades que tem hoje. Já falámos aqui hoje do badminton, no tiro com arco, com tantos títulos nacionais, e a verdade é que as modalidades foram desaparecendo. Desde os anos 50 para cá, realmente a bandeira tem sido o hóquei patins, e continuará a ser, mas tem outras modalidades que continuam bem vivas, a patinagem artística, o judo, mas em Tomar vivemos uma questão que é, se calhar há clubes a mais, se calhar há associações a mais, os espaços que até, não, se calhar uma cidade como Tomar ter 3 pavilhões até há uma vantagem, mas depois quando vamos à realidade está tudo ocupado, não há espaço para crescer, outras modalidades, e se calhar os clubes também não têm estruturas e dimensão para o fazer. Mas esta ideia do Lopes, tu concordas? Com a ideia de, desculpa? Esta ideia de concentrar tudo num único símbolo, no símbolo de Tomar, é muito difícil. Se falarmos num Sporting Tomar e União de Tomar, está completamente fora de... São 2 clubes com mais de 100 anos de história. Não se pode apagar assim a história, ainda que o Tomar e o Sporting Tomar, neste caso, e a União de Tomar, tenham uma relação extremamente cordial, porque defendem interesses e modalidades diferentes, e a verdade é que as associações precisam umas das outras para se fazerem ouvir. Diz. Eu deixo aqui isto, vai haver eleições, está aqui acho que um bom tema para algum candidato se apresentar nas próximas eleições da Câmara de Tomar. Eu estou fora disso, né? Eleições autárquicas. Eleições autárquicas, portanto estamos a falar exatamente, aqui está um bom tema de campanha, que vale a pena se calhar considerar. Portanto, deixo aqui o repto, alguém que se queira candidatar e pensar em definir. Atenção que o grande patrocinador disso tem que ser quem é? A Câmara Municipal. Portanto, não, e nós aqui, neste particular, acho que a Câmara Municipal de Tomar, e acho que tem dito ao longo destes anos, eu conheço alguma história, não é? E acho que a Câmara Municipal de Tomar, nesse aspecto, Lopes, tem termos de comparação, por exemplo, naquilo que era há uns anos atrás com o apoio autárquico e aquilo que é hoje em dia? Eu aí não posso entrar muito, mas eu só ter as condições de trabalho que tenho, e que no fundo o clube e a Câmara, porque no fundo o proprietário do pavilhão é a Câmara, portanto, eu só de ter as condições de trabalho que tenho, tomara muitos clubes verem isto. E atenção que depois eu volto aqui um parênteses, que é assim, eu vivo noutra cidade
eu tenha o conhecimento de outra cidade e aqui eu tenho que dizer assim, as pessoas de Tomar não têm noção do que têm. Não têm, infelizmente. Aliás, eu vou só dizer uma coisa tão simples como isto. São para o bom. Para o bom. Eu saí do carro, só o tempo, o ambiente que está na cidade. Eu, na cidade onde vivo, não tenho este ambiente. Portanto, só isto acho que é uma mais-valia. E para mim, eu já noto a grande diferença. Tu achas que os tomarenses, por vezes, desvalorizam muito a sua cidade, o seu desporto, os seus clubes? Não, mas não é os tomarenses, atenção. Eu penso que isto... Eu também vejo a vida litoral e no centro onde eu vivo, na zona de Leiria Marinha Grande, eu penso que nós é uma população muito mais ativa. E quando deslocamos para o interior é natural as pessoas serem, na minha opinião, mais críticas, mais vincadas na opinião negativa. Eu penso que isso é cultural, mas é um erro, não devia de ser assim, e acho que Tomar tem condições excepcionais para viver. E eu não tinha problema nenhum em viver em Tomar, claro que tenho outras condições na Marinha, neste caso, mas não tinha problema nenhum em viver em Tomar, porque eu acho que Tomar é uma cidade bonita, atraente, pessoas simpáticas, vida na rua. Lá está, a minha família, por exemplo, a minha esposa e a minha mulher vêm a Tomar e veem que a vida em Tomar não tem nada a ver com outros sítios, neste caso, onde nós vivemos. E as pessoas de cá dão valor a isto, não dão? Infelizmente é assim. Vamos entrar então nesta parte final do Hertz Desportivo, na fase preliminar da acesso à primeira divisão. Ricardo, esta equipa foi pensada, foi estruturada para efetivamente ir para a primeira divisão? Sim, e vem numa linha de continuidade, portanto o plantel é basicamente o mesmo. A dificuldade em o argentino vir para Portugal porque não tem passaporte europeu... Não vai, definitivamente, pelo menos para o início da liguilha. Para a liguilha não virá, e depois temos que analisar a situação. Neste momento está numa situação de stand-by. Penso que nesta altura já se conseguia começar a tratar das coisas. Vamos ver. O que é que falta para o Roliano? O que falta é que está tudo fechado e ele tem que tratar presencialmente do visto. Portanto, a Argentina tem tido leis muito rígidas, talvez pela realidade da América do Sul, e chegámos a um momento que ele já não conseguia, e tomámos a decisão de integrar o Lomba, porque estava sem clube, tem qualidade, conhece o clube e a realidade do clube, conhece os colegas de equipa, porque o paradigma de treinar de manhã não nos possibilita ir buscar júniores para treinar, e se demos este passo em frente, tivemos também que criar a condição de um 11º jogador, para que o plantel fique mais preparado e que o trabalho possa ser desenvolvido durante a manhã de treinos, neste caso. Por que é que o Carlos Silva não ficou? Foi uma decisão dele, portanto foi comunicado ao Carlos que íamos, que o Veludo vinha para Tomar. Ele, por questões particulares e até penso que do âmbito da namorada dele, que é do Norte, entendeu mudar de rumo. É uma decisão dele e tem que respeitar. Fiquei com pena dele não ficar connosco. Acho que era importante para ele consolidar aqui. Vinha de uma época positiva e acho que tinha um caminho para percorrer ainda, porque ainda é novo. Não sei se assustou com a imagem do Veludo, um guarda-redes já mais feito. Acho que ainda tinha a aprender um bocadinho com o Veludo e depois dar o passinho e se calhar, quiçá, tornar-se um guarda-redes para 5 ou 6 épocas no Sporting Tomar. Obrigou-nos a repensar a situação. Outra aproveitou da formação e está a aproveitar bem. Nuno Lopes, esta temporada, ou melhor, este regresso agora, da segunda volta, digamos assim, de treinador para o Sporting Tomar, vai-lhe dar também responsabilidades acrescidas. Uma equipa praticamente profissional, uma equipa forte, com outros objetivos. Está preparado para este desafio? Claro que sim. Aliás, a minha vinda para Tomar também tem a ver com isso. Portanto, não entrando em pormenores, mas o Ricardo abordou aqui, em 24 horas isto foi tratado, e penso que de forma exemplar. Portanto, nunca se falou, por exemplo, com o Nuno Lopes
sem ter abordado o tema Godinho. Portanto, a forma como isto tudo foi tratado foi Não houve contactos antes do Godinho sair, é isso? Não, de maneira nenhuma. Foi de uma elevação. Aliás, eu até tenho a particularidade de falar com o Ricardo. Temos uma amizade aqui entre nós, temos alguma cumplicidade. E isso foi um momento claro. Portanto, a única coisa e é claro que é assim: estás disponível para falar depois de. E eu, ou sim ou não. E a única coisa que eu disse ao Ricardo, ele sabe, estou disponível para falar, mas atenção que há outros também que falaram comigo e querem falar. Nuno Lopes, nesta fase preliminar de acesso à primeira divisão, as 6 equipas para 3 lugares, todas se reforçaram. Qual é o objetivo do Sporting Mar? Ficar em primeiro? Não. O objetivo é subir à primeira divisão. Portanto, isto é claro. Não, porque é uma competição completamente de linhas diferentes. Só pegando numa coisinha rápida para dizer que, na altura que me convidaram, neste caso, para vir para Tomar, logicamente que nós equacionámos de imediato mudar as coisas e levar isto para um campo. E aqui há que a aposta da direção e a aposta, neste caso, do Presidente e do Ricardo, acho que foi de grande coragem. Não gastando mais dinheiro, mas, acima de tudo, dando condições e acreditando. E isto foi decisivo para o meu regresso, não há dúvida nenhuma. E penso que ao fim deste tempo podemos até fazer um programa para debater essas coisas que são muito interessantes. Agora, a fase preliminar. Aquilo que interessa a vocês, que é, lógico que a gente apresenta-se para subir divisão, tal e qual como os outros candidatos. Agora, numa prova onde há 5 jogos, 3 fora, 2 em casa, que não sabemos os moldes das coisas, as arbitragens no início da época, com muita coisa a mexer, muita ansiedade acumulada nesta altura, acredito que não é fácil. Nós temos que saber nos controlar, mas não é fácil neste momento controlar. Estamos ansiosos, neste caso, para que comece o primeiro jogo e para termos o primeiro jogo, e para as expectativas, acima de tudo, serem controladas, porque eu apelo exatamente para isso. É jogo a jogo que as coisas vão acontecer, nem é por ganharmos ou empatarmos ou perdermos o primeiro jogo que alguma coisa se fica decidida, mas eu acho que é importante a gente jogar para ganhar e, acima de tudo, é esta mentalidade. Concordas que o primeiro jogo é muito importante, ou seja, uma derrota em Paços de Arcos condiciona de alguma forma? Não concordo. Não concordo. Agora, logicamente, nós vamos jogar para ganhar e queremos ganhar. Mas lá está, não alinho por coisas assim. Temos que dizer que vamos ganhar e como se a gente todos dissessem que vamos ganhar, é sinal que vamos ganhar. Ninguém quer ganhar mais do que nós. Agora, temos que acreditar que ganhar em Paços de Arcos e perder os 4 jogos a seguir vale 0. Agora, perder em Paços de Arcos e ganhar os 4 jogos a seguir, portanto, se vimos este cenário assim, eu assino já este. Eu perco em Paços e ganho os 4 jogos a seguir, ficamos na primeira divisão. E depois há outro fator que vai ser nada importante, é que não vai haver público. Portanto, as equipas não podem dizer que têm o terceiro, o 6º jogador, neste caso. Não, de facto, isso é uma verdade e mexe com certeza com o jogo. Nós, por acaso, já fizemos alguns jogos e não senti grande que os jogadores tivessem jogado de forma diferente. Agora, eu não tenho qualquer dúvida que isso influencia, mas é a presença do público. Agora, a ambição de ganhar, o querer ganhar, Portanto, eu acho que não, até porque nós, vivemos isto todos os dias, vamos nos preparando todos os dias para isto, e apostamos exatamente nesse sentido. Dos jogos de preparação, Nuno Lopes, Académica da Feira 0, Sporting Tomar 7, Oliveirense 7, Sporting Tomar 4 e Valongo 3, Sporting Tomar 2. O que é que retirou destes 3 jogos? Retirei que há uma forma de estar da nossa equipa que foi... Eu não posso entrar em pormenores técnicos, mas foi constante. E que nós tivemos a coragem... Intensidade. O defender de uma forma diferente do que aquela... Aliás, dar continuidade a um trabalho que fizemos na 2ª Divisão o ano passado. E que... para o público em geral, o que interessa é o resultado final. Para mim, e também sou avaliado por isso, mas que ninguém tem noção
do trabalho que foi e que tem sido alterar uma filosofia de jogadores que estavam habituados a pensar de uma forma e que se veem obrigados todos os dias a ter que melhorar o rendimento dentro de uma estratégia que, afinal de contas, só será validada quando as coisas correrem bem, que é aquilo que todos querem, não é? Ou seja, aquele fator psicológico que é determinante. Estás a introduzir ainda mais do que era no passado. Sim, até porque, vamos lá ver, aliás, é uma coisa que ninguém fala, mas a equipa, o Nuno Lopes não tem nada a ver com o Nuno Lopes de agora, apesar dos traços, e o Ricardo aí pode talvez até falar melhor disso do que eu. O Lopes como treinador, diga. Sim, o Nuno Lopes treinador, portanto, a minha personalidade não mexeu muito, mas o Nuno Lopes treinador não tem muito a ver do Nuno Lopes saiu que tomar há 5 anos atrás. Eu já sabia disso e vim provar isso, no fundo, tenho provado isso em Tomar. Agora, e a forma de ver o hóquei também mudou completamente. E eu tinha lá está, se calhar, aos olhos do Nuno Lopes antigo, a equipa jogava num bloco mais baixo, no contra-ataque, não assumindo absolutamente nada, e foi uma coisa que nós, por exemplo, ficámos quando descemos de divisão, a estratégia era semelhante, não era muito diferente desta, e que eu entendi que no segundo ano queria mudar e que era preciso algum tempo para trabalhar isso. E nós passámos esse tempo todo a trabalhar isso, e hoje em dia, com grande orgulho, eu vejo os mesmos jogadores, e que eu outrora treinei, hoje com uma mentalidade completamente diferente e a lerem o jogo de uma forma completamente diferente. Agora, isto vale alguma coisa, ou isto dá títulos, ou isto dá subidas de divisão? Não dá, mas é um princípio. E por isso é que eu digo que tem dado muito trabalho, mas também tem dado muito prazer fazer esse trabalho e perceber que os jogadores hoje são melhores do que eram ontem. Nuno Lopes, curiosamente ou não, vamos ter no início da liguilha, sábado, eleições na Federação Portuguesa de Patinagem. Eleições no Luso e com outra particularidade, que penso que o Nuno vai explicar isso melhor que eu, que é 2 listas, uma pelo atual presidente Luís Chénica, que é a lista A, se não me engano, e a outra que vai apenas concorrer aos outros 2 órgãos, que é a lista B. Justamente foi conhecido o Jorge Ventura, que é o candidato à presidência do Conselho de Arbitragem. Como é que se explica 2 listas quando uma delas só concorre a 2 órgãos? Só no hóquei? Não, penso que no judo também dá. Sim, mas não, vamos lá ver. A gente, se andarmos para trás, eu já vi no handball um campeonato com umas equipas e com... Eu tenho faz algum sentido? Não. Pronto, isto é assim. Eu conheço, portanto, as pessoas, os intervenientes. O Jorge Ventura foi ex-árbitro, não é? Portanto, e acima de tudo, vamos lá ver, aquilo que ele percebe é da arbitragem. Portanto, ele no fundo está-se a situar no lado da arbitragem. É lógico. Se o Jorge Ventura ganhar pela lista B, vai ter que ter a direção da lista A. Mas eu penso que o Jorge Ventura sabe. E depois tem que haver aqui o entendimento. Sou eu isto é o hóquei no seu melhor, mas o Jorge Ventura também com certeza sabe que não vai ganhar. Portanto, e aqui eu atrevo-me sem grande problema nenhum. Eu sou um cidadão do mundo e posso falar em nome próprio. Eu adianto já que ganha o Luís Chénica tanto na arbitragem como na Federação. Portanto, isso é uma coisa. Agora, logicamente, eu nem vou dizer vai ganhar. Agora, com quantos votos? Portanto, eu acho que ele vai ganhar. Agora, claro que não podem eles adiantar qualquer cenário, têm que fazer o trabalho deles, que é aquela, portanto, até as eleições serem realizadas, eles não podem adiantar cenários. Agora penso que vai ganhar, e acho que faz todo o sentido, até porque, vamos lá ver, se as alterações foram feitas nesta altura, depois também estamos a falar, foram campeões do mundo, Portugal já perseguia este título há tanto tempo. Agora, é um homem do hóquei. O Luís Chénica foi jogador, foi treinador, portanto, ou selecionador, portanto, ou seja, e a equipa dele são tudo pessoas ligadas ao hóquei, portanto, eu diria que a responsabilidade... Mas tem melhorado, Nuno Lopes, concretamente? Tem melhorado o hóquei patins com a liderança de Luís Chénica?
Não, eu penso que isso ainda é curto para dizer uma coisa dessas. Agora, preciso mais que um mandato para se ver. É preciso mais que um mandato, até porque eu acho que ele tem feito a continuidade do trabalho do Fernando Claro. Portanto, não tenho qualquer dúvida. Isto é uma lista de continuidade, não foi uma lista de ruptura. Portanto, foi uma lista que, no fundo, continuou a fazer o seu trabalho. E eu não vou... Quem sou eu para avaliar? Agora, se foi... atenção que há coisas boas, né? E há coisas que eu esperava, e a minha expectativa é que houvesse mais sensibilidade para dar passos mais frontais, mais convergentes e mais diretos. Mas isto era a minha expectativa, porque eu acho que quem sabe não tem que liderar, vou ser forte na palavra, que é no medo. Não tem que liderar no medo, tem que liderar de forma aberta, de forma clara, com ideias convictas, podendo errar ou acertar. Agora, sabendo da competência das pessoas, tem que acertar mais vezes que vai errar, senão com certeza não estava lá. Agora, tem sido feito assim? Não tem. Esperamos que a partir de sábado haja mais esta frontalidade. Ricardo, tens perdido muito tempo do teu sono com esta situação do Covid, naquilo que tens que preparar para aquilo que vai começar no sábado? Quais são as diretrizes? O que é que acontece, por exemplo, se houver um caso, imaginemos, na equipa, se a equipa deixar de jogar, como é que fica o campeonato? Já há regulamentação sobre isso? Há aqui várias questões que ainda estão por responder. Parece-me que não saiu nada sobre isso. Absolutamente nada, não é? A DGS vai saber. É a DGS que vai saber. A questão não é a DGS, não, Lopes. A questão é se está tudo na mesma do que aconteceu em março. Certo? Claro. Estou a falar da regulamentação, daquilo que poderá ou não acontecer. Não há dúvida nenhuma que... Pronto, mas a pergunta é ao Ricardo, o Ricardo vai responder. Eu sinceramente esperava que a esta altura houvesse alguma coisa por parte, neste caso, das federações. Por exemplo, a equipa vai fazer testes antes dos jogos? Não, absolutamente nada. Isso por várias razões, não é? Não é preciso estar aqui a enumerá-las. Agora, eu nesta altura esperava que houvesse alguma coisa. Portanto, as orientações da DGS são orientações. Quem tem que ter um papel a seguir são as próprias federações, não é? Não sei se sairá alguma coisa entretanto, até ao início da competição. Há até alguns aspectos em que as normas chocam com aquilo que é o documento que rege o hóquei patins, que é o Regulamento Geral do Hóquei Patins. Por exemplo, eu estava-me aqui a lembrar de uma situação particular, que eles não aconselham mudanças de bancos. Calma, mas no Regulamento Geral do Hóquei Patins tem que se trocar de campo e tem que se trocar de bancos. Portanto, há aqui muita coisa no ar que... quem direito tem que assumir. Clarificar, pelo menos. Não clarificando, vale o Regulamento Geral do Hóquei Patins, e penso que é isso que vai acontecer até sábado. Portanto, é o Regulamento Geral do Hóquei Patins que vale. Mas, Nuno Lopes, imaginemos que acontece, por exemplo, aquilo que aconteceu não podemos imaginar. Ao Loutano. É isso? O Loutano já pediu o adiamento dos seus jogos. É certo que o campeonato só começa a 20 de setembro. Mas no caso... À boa maneira portuguesa, especula-se, diz que os jogadores foram para a noite, foram não sei o quê, tiveram contactos em Espanha e foram até a França e pronto, e vieram contaminados e são os irresponsáveis. Pronto. E assim se conclui Mas em Portugal é assim. Portanto, isto é assim que se faz. Mas a questão é que nada foi feito. Nada foi feito, nada será feito. E andamos todos aqui um bocadinho às escuras, mas nós temos que fazer uma coisa que é... Nós reportamos à Associação do Ribatejo e reportamos à Federação em última instância. Eu hoje falava isto com o Ricardo, que era assim: Ricardo, nós em conversa, né? Não, os clubes pagam não temos estas coisas. Claro que Quanto sim. Quanto é que custa uma taxa de jogo para sábado? Não custa. Agora, a liguilha não tem taxa de jogo. Pronto, ainda a liguilha não para já. Mas isto depois, atenção, depois vem o retroativo. Depois resta saber em que divisão é que nós ficamos, que é para depois entrar este processo todo. Portanto, isto é uma coisa que agora está suspensa, porque deixa ver onde é que nós ficamos. Mas o que eu queria focar aqui era assim: nós reportamos à Associação do Ribatejo, em última instância, neste caso à Federação, e temos via aberta para a Federação. Nós temos N questões. Sabe o que é que nós fizemos? Nada. Porque estamos com a sensação que, se colocarmos questões
as pessoas não vão responder ou vão dizer assim, pá, lá estão estes gajos a complicar isto, pá. Lá estão isto, pá, joguem e não se preocupem com mais nada. E preferem, pá, ganhem e pronto. E nós andamos nisto que é assim, olha, se ganharmos, está tudo bem. Se não ganharmos, está tudo mal. E depois, salve-se quem puder. Agora, o que é que nós queríamos? Que era saber exatamente o que é que temos que fazer. E hoje o que é que eu digo aos meus atletas, que é isto, a grande mensagem para eles, é assim, olha, nós vamos à luta com todas as armas para ganhar os jogos todos, seja de maneira for, contra, a favor, com boas arbitragens, com más arbitragens, com furo no autocarro, seja de maneira for. Nós temos de estar preparados para um cenário de guerra, para o pior cenário e para sair vencedores. E não há limites absolutamente nenhuns para estas 5 jornadas do ponto de vista emocional. Portanto, temos que ser uns heróis dentro do campo, sempre, todas as jornadas. E é exatamente para isto que nos temos de preparar. E o resto, sinceramente, eu não quero saber absolutamente nada. Se as balizas têm a rede, se não têm a rede, se as regras... Olha, façam o que eles quiserem. Há uma coisa que eu sei, é que eu estou preparado para tudo, do ponto de vista que é eu não ter respostas para metade, neste caso para metade, eu diria para 80% daquilo que eu penso e que devia de acontecer e que não vai acontecer. Mas o que interessa aqui, hoje em dia, é ganhar. Não interessa mais nada. Ricardo, para terminarmos esta emissão do Hertz Desportivo, não tendo público, o que é que vais pedir aos sócios, adeptos, aos tomarenses para esta liguilha? Eu vou pedir aquilo que lhes peço sempre, é para estarem connosco, para nos acompanharem nestes 15 dias de competição, que consigam de certa forma sentirmos nós, clube, as pessoas que estejam o mais perto possível, sabendo que o mais perto não pode ser dentro do pavilhão. Só poderá ser a ouvir o relato na Hertz. E pronto, e que de uma forma ou de outra consigam expressar o seu carinho pelo clube e pelo grupo de trabalho e neste caso particular pelos atletas, e é isso que alguns vão fazendo no dia a dia enquanto passeamos pela cidade, e é isso que tem acontecido. Nuno Lopes, antes de pedir o momento final daquilo que pensa para a liguilha, eu só lhe queria lançar um desafio rápido. Qual foi o 5 ideal que treinou em Tomar e qual foi o 5 ideal da sua carreira? Ei pá, categoria. Tenho depois outra coisita só para dizer. Vou responder, não sei se vou em Tomar. Em Tomar, eu vou começar o 5 ideal, vou começar pelo Fábio Guerra, Gonçalo Santos, inevitavelmente, e o Gonçalo Favinha, e depois tenho que colocar aqui mais 2, e iria colocar, tem que ser justo, tenho que colocar o meu Ivo Silva, e tenho que colocar o Nuno Domingos. Quanto ao 5 ideal da sua carreira? O 5 ideal da minha carreira... Guarda-redes, eu sei qual é. Ângelo Girão. É, sem dúvida, não há dúvida nenhuma. E o João Pinto, como número 2. Depois, tenho que destacar da minha carreira... Há um jogador carismático para mim, que é o Esteves. Tive pena dele não fazer mais pela vida, mas tinha umas condições que ainda hoje acho que não há muita gente. O Gonçalo, porque foi também um atleta carismático para mim, porque carregou muito do Sporting de Tomar numa fase muito importante. Falta-me um. Vou escolher o Ricardo Figueira, talvez pela mentalidade dele e pelo grande profissionalismo que ele revelou
acho que também foi um dos que marcou. Nuno Agora, Lopes, para terminar. vou ser injusto, se calhar, e todo. Com certeza vou-me lembrar de outros, Claro, e se calhar vou ser injusto com alguém, mas perdoa-me aqueles que eu fui injusto. O Xana, o Stallman, sei lá, foi gente que me marcou também, também muito. De dizer uma coisa muito importante, que é a competição mais importante do desporto. Começa sábado, a liguilha de acesso à primeira divisão do hóquei patins. As outras modalidades estão todas paradas. Esta é a valer. É uma modalidade carismática em Portugal. Não há mais nada a competir connosco. 3 destes clubes vão estar no melhor campeonato do mundo. E promoção desta liguilha. Onde é que existe a promoção? 0 promoção. Aliás, a nível... já agora, Lopes, vamos deixar de ter transmissões, pelo menos a nível nacional. Lá está. A TVI terminou com o contrato com a Portanto, eu diria, e depois andamos nós preocupados com tanta coisa, andamos nós a pedir esforços. A FPP, a Federação, tem um canal, o último jogo que fizemos até foi transmitido, do Pico para cá, felizmente foi transmitido para toda a gente a assistir aquilo que foi aquele dia, e que eu tinha razão uma semana antes, e falei para o mundo inteiro, e tinha razão, e provou-se que tinha razão, e daí eu dizer que uma promoção, porquê não fazer uma... Onde estão os sponsors? Será que não há ninguém? Estamos a falar de uma coisa que eu tenho a certeza absoluta que esta liguilha vai ser momentos de emoção para espectadores que vão ser a um nível top, mesmo mundial, de uma modalidade como a nossa. E agora eu gostava de ter visto isto ser promovido de outra forma, e não foi. Por isso é que eu dizer assim, acredito em quê de promoção no hóquei patins como alguém defende? Não, acredito em... Olha, se não forem os privados a quererem fazê-lo, dificilmente alguma coisa vai ser feita. E os pequenos? Porque a imprensa local tem contribuído muito para o hóquei patins. E nós e às vezes fico nas dúvidas se valerá a pena. Vale sempre a pena. Vale sempre a pena, mas para nós dizemos aqui e fazemos justiça a quem tem promovido muito o hóquei patins, que tem sido o vosso caso, e que temos metido Tomar no mundo inteiro. E hoje o Julian perguntava-me se são transmitidos os jogos, se pode ver a equipa jogar, e como é que pode ver. E eu disse assim, olha, espero que Tomar, através da imprensa local, consiga fazer chegar aí aquilo que era uma aposta clara, e que devia de ser uma aposta clara da nossa modalidade. Estamos a trabalhar nisso. Nuno Lopes, para finalizar, o que é que promete ou o que é que deixa de pedido a quem segue o hóquei patins em Tomar? Acima de tudo, para viverem esta liguilha com muita intensidade e com pensamento positivo, não traçarem qualquer tipo de cenário, porque não têm que o traçar, não joga à defesa absolutamente nada, e provarei-o dentro do campo que não vou jogar à defesa. Jogo para ganhar, quer ganhar, e quer preparar os atletas, e quer que eles aqui na rua, quando são vistos por todos, que recebam o carinho e que acreditem sempre, até ao último apito, que nós vamos conseguir aquilo que é a ambição de muita gente, de uma terra, e de, acima de tudo, a ambição dos atletas, que é aquilo que nós queremos. E sábado o jogo é às 17h, Paço de Arcos Sporting Tomar, vamos ter também o Tigres de Almeirim Famalicense e o Parede Maranhense. Vamos só confirmar, Ricardo, com os 2 jogos em Tomar. 2 quarta-feiras, ou seja, o jogo 9 de setembro às 20h30, Sporting Tomar Tigres de Almeirim, que é da segunda jornada, e depois, na quarta jornada, os únicos 2 jogos em Tomar, sem público, quarta-feira, 20h30, Sporting Tomar Famalicense. É isso? Corretíssimo. Muito bem. Fica terminada. Eu corrijo o Ricardo, porque o jogo... Corrijo o Ricardo, porque o jogo de Almeirim é às 21h. Porque agora, nós também não podemos... não está confirmado. É, porque nós não podemos... Porque é assim, ao abrigo do regulamento, 4 jornadas, só não pode ser mudada a última. Portanto, imagine que nós acordamos jogar com o Famalicense numa sexta-feira, já depois dos outros jogos realizados, o Famalicense aceita, e eles vêm cá jogar numa sexta-feira, e jogamos sexta e sábado. Isto pode ser ao abrigo. Será que isto é justo?
Fica essa questão. Será que isto é justo? Entre outras. Muito obrigado, Nuno Lopes. Muito obrigado, Ricardo Cardoso. Assim terminamos mais um Hertz Desportivo, ficando desde já a promessa que a Hertz vai acompanhar esta fase preliminar de acesso à primeira divisão já no sábado em Paço de Arcos. Paço de Arcos, Sporting Tomar. O jogo começa às 17 horas. Assim termina mais um Hertz Desportivo. Voltamos na próxima segunda-feira. Boa semana.